Glória a Deus, a paz do Senhor, a todos os irmãos e irmãs. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por essa oportunidade desta noite, obrigada pela Tua presença, obrigada pelo Teu amor tão grande, pela Tua misericórdia, obrigada pelo Teu cuidado, Senhor, pela paz de espírito que o Senhor tem nos concedido. Márcia, seja bem-vinda, querida, fique à vontade, que o Senhor fale ao seu coração, assim como Ele está falando ao meu nessa noite. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade que nos é dada para estar aqui, Senhor, falando do teu amor, falando da tua misericórdia, falando da tua bondade, Senhor. Deus, a tua palavra, aleluia, fala conosco nessa noite através da tua palavra. Nós estamos nesses dias falando sobre relacionamento e hoje o Senhor continuará nos falando sobre relacionamento. Glória a Deus. Espírito Santo, eu te apresento a casa de todos aqueles que estarão conosco nessa live, a casa da Márcia, que já entrou aqui conosco. Eu te apresento a casa, Senhor, de todos os irmãos e irmãs que participarão conosco dessa live nessa noite. E o meu pedido, Pai, é que o Senhor comece trabalhando na minha casa, transformando relacionamentos na minha casa. Glória a Deus, mudando a história da minha família, mudando a história da minha parentela e nos fazendo, Senhor, alcançar lugares mais altos no Senhor. Deus, que a casa da Rosana, da Márcia Bretas e de todos os irmãos que estarão conosco nessa noite sejam preenchidas, cheias da presença do Senhor. Eu peço ao Senhor, Pai, envia os teus anjos, envia anjos de poder para cada casa, cada lar, porque a tua palavra diz que o Senhor acampa os teus anjos ao nosso redor. A palavra do Senhor diz que o Senhor acampa os teus anjos ao nosso redor e nós queremos pedir ao Senhor, Paizinho, vem para a nossa casa. Entra, que os teus anjos entrem e mude, transforme, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos falando sobre relacionamento, aleluia. E hoje o Senhor vai falar conosco mais uma vez, tratando conosco. No primeiro dia o Senhor falou conosco sobre o relacionamento de Adão e Eva contigo e o teu relacionamento com Adão e Eva. Ontem o Senhor falou conosco sobre o relacionamento, aleluia, da igreja de Laodiceia, Pai. Um povo que tinha tudo, tinha riquezas, tinha posição, tinha o melhor sistema bancário, mas eles não estavam na tua presença. As riquezas deles falavam mais alto do que a tua presença na vida deles. Hoje o Senhor vai falar conosco sobre uma outra igreja, sobre o relacionamento de uma outra igreja, Pai, que está em Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 em diante. Deus, eu tenho certeza que tua palavra vai começar falando comigo. Emily, seja bem-vinda, querida. Jéssica, Casadinha, Organizer, Leia Taveira, Rosana, sejam Jéssica, Caleb, sejam todos bem-vindos nessa noite. Deus fala ao nosso coração. Senhor, trata conosco, Pai. Eu quero que o Senhor trate primeiro comigo. Em nome de Jesus, Pai, a tua palavra fale ao meu coração. Que o teu amor, aleluia, invada todo o meu ser, toda a minha casa, aleluia. Ontem nós abrimos a porta, aleluia. Na primeira live, foi na de quinta-feira, aleluia, o Senhor falou ao nosso ouvido, porque nós falamos sobre ouvir a voz de Deus e atender a voz de Deus. Ontem nós falamos sobre a igreja de Laodiceia e o que Deus falava ao nosso coração era para abrir a porta para Jesus entrar, e Jesus entrando, aleluia, primeira coisa, ouvir a voz, né? Ontem nós falamos sobre isso, ouvir a voz de Deus através da sua palavra, através do Espírito Santo, aleluia. Professora Andréa Fidelis, seja bem-vinda, é uma honra para nós tê-la conosco. Ouvir a voz do Senhor. Pedro Henrique, seja bem-vindo. Depois, qual era o outro passo? Depois de ouvir a voz do Senhor, aleluia. A Bíblia falou conosco ontem através do Senhor. Ele disse que Jesus estava à porta e estava batendo. E ele disse que se alguém ouvisse a voz dele, né, abrisse a porta, ele entrou em muitas casas ontem à noite, né, e ceou com muitas pessoas ontem à noite.
E aí ele disse que ele cearia com a pessoa e a pessoa cearia com ele, né? Nós não iríamos sentar à mesa sozinhos, mas o Senhor sentaria-se à mesa conosco. O Senhor se assenta à mesa conosco a partir de ontem. E eu quero agradecer a Deus pela palavra que o Senhor colocou no nosso coração ontem à noite, que o Senhor nos mostrou o que deveríamos fazer, né? E hoje o Senhor vai falar conosco sobre uma outra igreja, né? O relacionamento de uma outra igreja. E aí você deve pensar assim, mãe, a senhora não está pregando na igreja. Por que a senhora está falando sobre igreja? A Bíblia diz que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Então eu sou a igreja. Você é a igreja. Onde você estiver, você precisa representar essa igreja de Cristo, né? E eu represento a igreja de Cristo aqui em casa, fora da minha casa, fora do meu trabalho, lá na minha igreja mesmo em si. Eu represento a igreja, né? Então eu sou o templo, eu sou a morada do Espírito Santo de Deus. Então eu sou igreja e preciso ser igreja onde eu estiver. Cainã, seja bem-vindo. Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor. E hoje eu disse que eu iria contar algo que aconteceu aqui em casa ontem, né? Glória a Deus, nós estamos falando sobre relacionamento. Raimundo Alves, seja bem-vinda. Cantora Cainã. Cainã mesmo ou é Caina? Glória a Deus. Cainã, aleluia. Anteontem nós falamos sobre relacionamento, sobre quando Deus chamou Adão e Eva após terem pecado, né? E ontem nós falamos sobre a igreja de Laodiceia, mas quando Deus falava para mim sobre a igreja de Laodiceia, eu pensei, não, eu vou ministrar. Zefinha, minha amada professora Josefa, seja bem-vinda. Vou ministrar sobre isso, mas Deus me provou, né? Antes de nós iniciarmos a live ontem. Eu estou com a minha cachorrinha com problema, né? Cantora Ariadna, seja bem-vinda. Hoje eu já posso declarar que ela não está mais com problema, porque hoje ela já está curada. E nós sabemos que tudo que nós temos envolve toda a nossa família, né? Os nossos filhos, envolve quem tem seu esposo, envolve o esposo. Né? Irmão Raimundo Alves, seja bem-vindo. E ontem precisou que eu saísse, né? Alguém precisava sair de casa. Sônia, missionária Sônia, seja bem-vinda. Precisou que alguém saísse de casa ontem à noite para ir fazer uma medicação injetável na nossa cachorrinha. E aí eu poderia muito bem ter deixado de fazer esse procedimento, porque não tinha outra pessoa para ir, era eu e o Vinícius que teria que ir, né? Eu poderia ter deixado de ir, só que o que aconteceria? Eliane, seja bem-vinda, querida. Se eu tivesse deixado de ir, eu teria trago umas... Não digo se trincar um relacionamento, né? Mas eu deixaria entender para os meus filhos que estar na live, né? Estar falando com vocês seria mais importante do que cuidar de uma situação que estava acontecendo dentro da minha casa. E isso representa relacionamento. Cuidar de relacionamento. Talvez em outro tempo eu viria para a live primeiro, eu iria falar com vocês e só depois eu iria cuidar da cachorra. E aí eu teria um relacionamento ferido com meus filhos porque não cuidei no tempo certo, na hora certa. E é onde nós temos falhado muito como igreja, porque às vezes eu sou igreja dentro da igreja, mas não sou igreja dentro de casa. Às vezes eu quero estar bem na frente do culto, eu quero estar bem para que todos me vejam, mas eu não me preocupo em estar bem dentro da minha casa. Aleluia. Presbítero Orlando Vieira, seja bem-vindo. Valesca Araújo, acho que é isso mesmo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então, assim, às vezes a gente se preocupa muito em estar bem fora de casa. Márcia, querida, seja bem-vinda. E não temos essa atenção, porque para nós, os de casa podem receber qualquer coisa. Para nós, os de casa podem receber a comida na hora que der certo. E não é assim. Eu aprendi com meus pastores que primeiramente eu, né? Primeiramente Deus, depois eu e depois a minha família e depois a igreja. Porque se eu não estiver bem aqui dentro da minha casa, como que eu posso estar bem lá fora? Como que as pessoas vão poder olhar para mim e dizer, nossa, como você está bem?
Eu posso até estar bem para as pessoas lá fora, mas e quando eu chegar em casa, como é que vai estar esse relacionamento? E aí, por isso, ontem nós começamos a live, era quase 22h30, porque eu fui resolver primeiro uma situação daqui de dentro da minha casa. E aí, com isso, eu quero dizer para você que Deus estava me tratando sobre relacionamento. Entende, meus queridos? E eu quero deixar também, já no início dessa live, deixar uma palavra para você. No momento de algumas decisões que você precisa ter, nós temos aqui uma irmã que precisou tomar uma decisão. Eu não vou dizer o que foi, nem vou dizer quem é a irmã. Mas no dia que ela me disse, irmã, eu fiz isso, eu tomei essa decisão, eu louvei a Deus, porque com aquela decisão ela estava prestigiando o seu esposo. Com aquela decisão ela estava prestigiando o seu casamento. Com aquela decisão ela estava valorizando o relacionamento dela com o seu esposo. E assim ela estava fortalecendo a sua família. Entende, meus irmãos? Então, diante de alguma decisão que você vai tomar essa semana, ou amanhã mesmo, domingo, que amanhã inicia a outra semana, né? Diante de alguma decisão que você vai tomar, pense primeiro, será que essa decisão vai fortalecer o meu relacionamento com a minha família ou vai trazer algum problema na minha família mais tarde? Missionária Silvia Cardoso, seja bem-vinda. Nós estamos aqui falando sobre relacionamento, Silvia. Sobre cuidar primeiro dos relacionamentos familiares, dos relacionamentos de dentro do lar, para depois nós cuidarmos dos relacionamentos fora do lar. Amém? E hoje o Senhor vai falar para nós sobre uma outra igreja. Ontem nós falamos sobre a igreja de Laodiceia, né? Ontem foi sexta-feira. Na quinta-feira nós falamos sobre a igreja sobre a igreja que estava no Éden, né? Vamos dizer assim. Perdão. Nós falamos sobre o relacionamento de Adão e Eva com Deus, né? E o do relacionamento de Deus com Adão e Eva. Hoje nós vamos falar sobre o relacionamento da igreja de Sardes com Deus. Amém? Amados, eu estava aqui falando com o meu Senhor e perguntando para ele qual era a palavra. E ele disse assim, olhe para a igreja de Sardes. Olhe para a igreja de Sardes. Eu já ministrei sobre essa igreja, assim como eu já ministrei também sobre a igreja de Laodiceia. E hoje o Senhor trouxe algo ao nosso coração, falando sobre relacionamento. Outra vez que eu ministrei, Deus não estava falando sobre relacionamento, mas hoje Deus está falando conosco sobre relacionamento. E diz assim a palavra do Senhor, que está em Apocalipse, se você estiver com a sua Bíblia em mãos. Se você não tiver, não se preocupe, anote, porque a palavra do Senhor diz que a fé vem por aquilo que eu ouço. A fé vem pelo ouvir. Ou seja, se eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu vou crescer na minha fé. A minha fé vai aumentar. Eu serei mais ousada na minha fé. Eu terei mais oportunidade. Leila Santos, seja bem-vinda. Eu vou ser mais fortalecida, porque Oséias escreveu e ele diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Ou seja, eles não ouvem a palavra, eles não conhecem a palavra, eles não buscam a Deus na palavra e por isso eles estavam perecendo. Mas hoje Deus vai falar conosco sobre a igreja de Sardes. E se você puder abrir sua Bíblia, ou se quiser anotar, ou depois você pode ir nessa live, que ela vai ficar gravada, tanto aqui no nosso Instagram, como também pelo IGTV, né? E você vai ver também essa live através do YouTube. Amém? Irmã Soledade, seja bem-vinda. E depois você, logo nós vamos estar organizando a nossa página no Facebook, e você vai poder ver também essas ministrações através do Facebook. Amém? Antes de nós adentrarmos na palavra, eu quero pedir para você enviar esse aviãozinho que está aí no parte superior, parte inferior da sua tela. Envie esse aviãozinho para todos os seus amigos. E depois, quando for amanhã, que você tiver um tempinho, não precisa ser pela manhã, porque pela manhã você vai fazer seus afazeres de casa, vai cuidar das suas coisas. Mas à tarde, quando você tiver um tempinho, compartilha com as pessoas que você ama essas lives que nós temos apresentado aqui, para que elas também sejam abençoadas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, que diz: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer.
E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Personal Jéssica Ramos, seja bem-vinda. Ao que vencer, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Missionária Aparecida, seja bem-vinda, Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, queridos? A palavra do Senhor está falando conosco sobre a igreja de Sardes nessa noite. E quando eu perguntava para o Senhor agora sobre que palavra nós ministraríamos, o Senhor dizia: olhe para a igreja de Sardes. E eu fui ler a palavra, né? E quando eu fui lendo a palavra, Deus foi falando ao meu coração sobre o relacionamento da igreja que estava em Sardes com Deus, né? Como era que aquela igreja estava se apresentando para o povo daquele lugar? Como que o povo daquele lugar estava vendo a igreja de Sardes? E acima de tudo, como era que o Espírito de Deus, porque aqui ele vai iniciar dizendo: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, e as 7 estrelas. Ele estava dizendo: eu conheço as tuas obras, eu sei quem é você, eu sei o que você faz. Na Bíblia Nova Viva diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva esta carta. Esta mensagem é enviada a você por aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que era João. Eu conheço as suas obras. Você tem fama de uma igreja viva e ativa, mas está morta. Selma, seja bem-vinda, querida. Você tem fama de uma igreja viva, de igreja viva. A igreja de Sardes, quando as pessoas olhavam para a igreja de Sardes, olhavam e diziam assim: nossa, a igreja de Sardes é uma igreja vivificada. A igreja de Sardes é uma igreja fortalecida. Mas olha só o que é que o Senhor diz. A igreja de Sardes tinha fama de que era viva e ativa. Porém, aquele que conhece o profundo e o escondido, aquele que conhece aquilo que está no oculto, aquilo que está na alma, aquilo que está entranhado no profundo, disse para a igreja de Sardes: vocês têm fama que estão vivos e ativos, mas na verdade vocês estão mortos. E Deus disse assim: olhe para a igreja de Sardes. Em outras palavras, Deus estava me dizendo: fale sobre a igreja de Sardes. E é muito forte isso que Deus está falando ao nosso coração. E aí, na versão, na Bíblia Nova Viva, diz assim: Nova Bíblia Viva, da editora Agnus. A Bíblia vai dizer assim: portanto, acorde. Portanto, acorde. Atente-se. Abra os olhos. Ontem, quando nós ministramos, nós falamos sobre a igreja de Laodiceia, que eles produziam um colírio, só que Deus mandou que eles comprassem do próprio Deus o colírio que unge e purifica os olhos. E hoje o que Deus está dizendo? Acorda, igreja. Acorda, desperta-te, em outras palavras. É como se a igreja estivesse dormindo. E essa igreja estava dormindo porque o Espírito de Deus manda essa igreja acordar. Porque ainda que as pessoas estivessem vendo essa igreja lá fora como uma igreja ativa, Deus conhecia as verdadeiras intenções daquela igreja. Deus sabia quem era a igreja de Sardes. Deus sabe quem é você. Deus sabe quem eu sou. Deus me conhece. Irmão, se eu tivesse feito o que eu queria ontem, porque eu queria vir para a live às 10 horas, eu queria honrar o horário, eu queria manter o horário, dizer para os irmãos que às 10 horas eu estaria aqui. Se eu tivesse feito isso, irmãos, para vocês eu estaria muito bem. Para vocês eu estaria
ali na live, fazendo um bom trabalho, levando a palavra, mas a minha casa estaria sofrendo. A minha casa estaria passando por um problema enquanto eu estaria aqui na frente de vocês sorrindo. E eu louvo a Deus porque Deus me levou a tomar a decisão correta, que foi sair e atender a necessidade da minha casa. Por isso eu disse no início aqui, que eu falei que eu ia dizer hoje, por isso que nós iniciamos ontem mais tarde a live. Então, quando você tiver que tomar uma decisão pela sua família ou o ministério, cuide da sua família. Ale Guatara, seja bem-vindo. Naira Araújo, seja bem-vinda. Jacinta Lopes, seja bem-vinda. Entre a sua família e o seu ministério, fique com a sua família. Irmãos, Noé, quando Deus mandou Noé construir a arca, Noé tinha uma dupla missão. Na verdade, não era uma dupla missão, porque Noé tinha a obrigação de construir a arca, de pregar a palavra, de dizer para o povo que viria um dilúvio, mas acima de tudo, Noé tinha uma outra missão: pregar essa palavra para a sua família. Fazer com que a sua esposa e seus filhos acreditassem que o dilúvio viria e que eles teriam que estar dentro da arca senão eles morreriam. Depois Noé teria uma outra obrigação: aguardar que todos os animais entrassem na arca. Colocar todas as sementes na arca. Tudo que Deus tinha mandado Noé fazer, ele tinha que fazer. Mas algo especial Noé tinha que fazer. A sua família tinha que estar na arca, porque senão, irmãos, Noé teria fracassado. E quantos ministérios têm padecido porque a pessoa responsável deixa de cuidar da sua família para estar à frente da igreja, para que todos vejam que está na igreja, para que todos vejam que está à frente, para que todos vejam que é ativo, para que todos vejam que é vivo, quando na verdade está morto por dentro. Deus está nos chamando a atenção sobre esse relacionamento com Deus, que é esse relacionamento horizontal, né? Daqui para cima com o nosso Deus. E Deus também está nos chamando a atenção sobre esse relacionamento vertical, que é o meu relacionamento com a minha família, o primeiro, o meu com a minha família. Aí depois com a minha igreja, depois com meus amigos, depois com meus familiares. Primeiro a sua família. Então o que Deus estava dizendo para a igreja de Sardes? Portanto, acorde, igreja. Acorda. Fortaleça o pouco que resta. Nessa versão da Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, está dizendo: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ser vigilante, ou seja, acorde, desperte, ore, mas antes de orar, vigie. Antes de tomar qualquer decisão, vigie, ser vigilante. Acorde. Aleluia. Você pode fazer tudo perfeito, irmãos. Você pode fazer tudo perfeito. Mas se você não cuidar perfeitamente daqueles que são seus, de nada adianta. Aleluia. E aí ele vai continuar dizendo: fortaleça o pouco que resta, porque até mesmo o que restou está a ponto de morrer. E eu vou parar aqui um pouquinho para pedir para você e eu refletirmos. Quando você olha para dentro de você, porque nós estamos falando de relacionamento, então o primeiro relacionamento é eu e Deus, depois eu comigo, depois eu com a minha família, depois eu com a igreja, depois eu com o meu trabalho. Como está você? Você e você. Como está você com Deus? Como está você com a sua família? Mas como está você com Deus? Como é que você está com Deus? Será que você tem valorizado você mesmo? A Bíblia está dizendo que é para nós fortalecermos o pouco que resta. Fortaleça o pouco que resta. Talvez ainda sobra um sentimento dentro de você que precisa ser vivificado. Aleluia. Talvez, como a irmã Jacinta um dia mandou uma canção para mim, aquela que fala sobre a árvore cortada. Talvez você está como uma árvore cortada, mas ainda tem uma raiz que está lá no seio das águas. Aleluia.
talvez você está como a raiz, que está lá dentro das águas. Todos lá fora estão vendo a árvore morta, acabada. Mas a raiz está no seio das águas. Ela pode reviver. Mas também há uma outra situação. Quando lá fora as folhas estão lindas, mas a raiz está apodrecida. A igreja de Sardes estava assim. As raízes da igreja de Sardes estavam apodrecendo. Mas fora as folhas estavam verdosas. Tinha alguns frutinhos ainda, porque o Senhor diz assim, ó, fortalece o pouco que resta. Fortalece o pouquinho que resta. Deus está me chamando a atenção. Deus está te chamando a atenção. Ainda tem alguma coisa ainda desse relacionamento seu com Deus? Ou faz muito tempo que você não procura o seu cantinho no seu quarto, o seu monte da oração no seu quarto, o seu cantinho especial? Faz muito tempo que você não procura ele lá no seu cantinho? Cristo de Nazaré, o Espírito Santo de Deus. Será que você está mais preocupado com o que está acontecendo na televisão, nas redes sociais, do que aquilo que pode acontecer dentro do seu quarto, você e Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver se é minha internet aqui. Deixa eu desligar esse Bluetooth. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O de vocês todos aí tá só pausando, é? Ou como é que está chegando até vocês? Glória a Deus. Para mim aqui tá normal. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Continuando, diz a palavra. Fortaleça o pouco que resta, porque até mesmo o que restou está a ponto de morrer. E aí, como nós estamos falando sobre relacionamento, vamos orar um pouquinho, né? Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus, eu estou ministrando a Tua palavra. Meus irmãos que estão aí do outro lado estão assistindo, estão ouvindo, estão recebendo a Tua mensagem. Pai, e os vídeos estão pausando. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, tudo que estiver interferindo, Pai, na transmissão dessa mensagem, vai repreendendo, Senhor. Vai tirando tudo que interfere, Senhor, na transmissão dessa mensagem. Vai repreendendo. Vai repreendendo todo o mal, Pai. Repreende tudo que está interferindo na transmissão dessa mensagem, para que as pessoas possam ouvir o que o Senhor está falando, para que as pessoas possam entender o que o Senhor está querendo dizer nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, cerca-nos com os Teus anjos. Cerca-nos com os Teus anjos. Encha a minha casa, a casa dos meus irmãos com os Teus anjos, Pai. Oh, anjos ministradores. Oh, em nome de Jesus. Para mim aqui ela está aparecendo normal. Glória a Deus. Senhor, tudo que é normal vai repreendendo em nome de Jesus. Nós queremos é a vida de Deus em nós. Glória a Deus. Continua pausando aí ainda. Aleluia. Glória a Deus. Léo Avelar, seja bem-vindo. Glória a Deus. Continuando. As suas obras estão longe de ser corretas aos olhos de Deus. Olha o que está dizendo aqui nessa versão. Nova Bíblia Viva. As suas obras estão longe de ser corretas aos olhos de Deus. Volte ao que você ouviu
e creu no princípio, ou seja, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Irmãos, quando nós recebemos Jesus no nosso coração, todos nós, era uma fé tão viva, era uma fé tão ativa. Nós tínhamos tanto desejo por Deus, desejo para orar na madrugada, desejo para estar na presença de Deus. Era tanto fogo, era tanto poder, mas com o tempo veio tantas outras coisas e nós fomos esfriando. Nós fomos esfriando, nós fomos esfriando, e o Espírito de Deus, aleluia, está dizendo para nós, aleluia, o Espírito Santo está dizendo que ainda resta uma pontinha que pode salvar todo o restante. Aleluia. Aonde é que você pode plantar algo para que possa reviver? Onde é que você pode plantar amor nesse relacionamento seu, para que tudo volte a viver? Sabe quando você planta alguma coisa? Quando você prepara a terra. Às vezes você nem preparou a terra, você só pegou a semente e jogou a semente lá. Aí aquela planta nasce e fica lá, né? Eu tô com um pé de abóbora ali na frente de casa, que nasce direto pé de abóbora aqui no meu quintal. Só que eles nascem e aí esparrama e não dá fruto. Quantos de nós estamos assim? Como aquela aboboreira dali da frente de casa. Ela nasce, esparrama, mas não dá fruto. É só folha. Deus está querendo que eu e você, nesse relacionamento nosso com Ele, Ele quer que nós dêamos frutos. Que você e eu vamos dar frutos. Aleluia. Eu não posso ter um relacionamento com Deus que só as pessoas vejam, mas Deus sente a minha falta. Eu não posso ter um relacionamento com Deus que todos estão vendo, mas Deus não me vê buscando a Ele. Eu não posso ter um relacionamento com Deus apenas da boca para fora. Todos estavam olhando para a igreja de Sardes e olhavam para ela e diziam: essa igreja é uma igreja ativa, essa igreja é uma igreja forte. Só que Deus olhava para a igreja de Sardes e via a igreja de Sardes morrendo. E Deus disse para a igreja de Sardes: ei, fortalece o pouco que ainda resta. Deus está falando aqui no meu coração. Às vezes tem gente que pensa assim: Deus não fala comigo. Mas sabe quando você está numa situação e você ouve algo, você pensa: não, é meu pensamento. Não é seu pensamento não, irmão. É o Espírito de Deus falando com você. Se você serve a Deus, você é um servo de Deus, quando você ouve Ele falando, te dizendo alguma coisa, é porque o Espírito Santo está falando com você. Amém? O que é no seu relacionamento familiar que precisa ser fortalecido? Talvez você prepare uma comida deliciosa para o seu esposo. Ou para a sua esposa, porque nós temos homens aqui também. Mas desde que esse relacionamento começou, a sua esposa sempre teve desejo de ganhar flores. E você nunca se atentou para isso. Tem mulheres que gostam de ganhar chocolate. Outras que gostam de uma fruta. Tem homens que gostam de ganhar uma camisa nova. Eu conheço uma pessoa que o esposo dela, ele gosta de coisas práticas, né? Ele gosta de coisa de pesca, ele gosta de coisa de caça, essas coisas que ele gosta, né? Coisas que ele vai usar no dia a dia. Ela, até um certo tempo, ela dava camisa, ela dava calça, ela dava sapato como presente. Mas não era aquilo que satisfazia ele. E talvez o seu relacionamento também está assim. Você está dando tantas coisas, mas não é aquilo que a pessoa realmente ama. Talvez você está recebendo tantas coisas desse relacionamento, mas não é o que você realmente ama. Aleluia. E Deus está nos chamando a atenção nessa noite para fortalecer relacionamento. Para fortalecer relacionamento. Prepara um café da manhã, amanhã, que é domingo. Talvez você está pensando em sair, em fazer outra coisa. Mas eu quero te convidar para, ao invés de você sair para algum lugar de manhã cedo, antes de você sair, prepara o café da manhã para o seu esposo e para os seus filhos. Pastor Zé, seja bem-vindo. Prepara a mesa do café. Nós estamos falando aqui, Pastor Zé, sobre relacionamento, tendo como base a igreja de Sardes, né? Que Deus disse para a igreja de Sardes que era para eles fortalecerem o que ainda restava, porque eles estavam a ponto de morrer. Aleluia.
As suas obras estão longe de ser corretas diante de Deus. Volte ao que você ouviu e creu no princípio. Retenha-o firmemente e volte-se para mim outra vez. Deus está dizendo para mim e para você, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Aquele primeiro amor que se preocupava em agradar a Deus, que se preocupava em amar a Deus sobre todas as coisas, que se preocupava em buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas depois seriam acrescentadas. Volte ao primeiro amor. Aleluia. Glória a Deus. Se não o fizer, eu virei subitamente a você sem ser esperado como um ladrão. Aleluia. E o castigarei. Todavia, mesmo aí em Sardes, alguns não mancharam suas roupas com a imundícia do mundo. Eles andarão comigo vestidos de vestes brancas, porque são dignos. Aleluia. Bia Silva, seja bem-vinda. O Senhor Jesus disse que lá no meio, no nosso meio aqui nessa noite, porque a palavra está sendo ministrada, glória a Deus, o Senhor está dizendo, ainda há em nosso meio alguns que não contaminaram as suas vestes. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Isaías, no capítulo 1, glória a Deus, Isaías vai escrever no capítulo 1 sobre esse tipo de situação de vestes manchadas. Porque às vezes as pessoas acham que porque pecaram, porque erraram, porque fizeram alguma coisa que não agradou a Deus, agora para eles não tem mais chance. Tudo acabou, agora está tudo acabado. Sabe o que Deus está dizendo para a igreja de Sardes? Vocês ainda têm uma chance. Vocês ainda têm chance de mudar esse relacionamento. E aí Isaías escreveu no capítulo 1, versículo 18, ele disse assim: venham, vamos discutir este assunto juntos, diz o Senhor. Por mais vermelhas que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram. Ah, que prazer, Beatriz. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. O Senhor está dizendo assim no capítulo 1 de Isaías, no versículo 18. Venham, vamos discutir esse assunto. Ou seja, vamos conversar sobre essa situação. Diz o Senhor. E aí ele diz que vamos discutir o assunto juntos, tá bom? Não é para você ficar só discutindo, só você e você. Não, converse com Deus. Conte para Deus, pergunte para Ele, diga para Ele, conte para Ele o que está no seu coração. E aí o Senhor disse assim, ó. Por mais vermelhas que sejam as manchas dos teus pecados, dos pecados que vocês cometeram, eu limparei essas manchas completamente e as deixarei brancas como a neve fresca. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei brancos como a lã. Aleluia! Se ao menos vocês me obedecessem, poderiam comer dos melhores frutos que esta terra produz. Amém? Mas se continuarem a ser rebeldes, não se dispondo a ouvir o que eu digo. Olha só o que é que Deus está falando sobre a igreja de Sardes. Deus está dizendo para a igreja de Sardes, que é para a igreja de Sardes ouvir a Deus, para obedecer a Deus, para deixar os maus caminhos, para voltar ao primeiro amor. Tem quanto tempo que você não sente mais a presença de Deus? Tem quanto tempo? Eu não estou pedindo para você escrever nada, não. Mas eu quero que você pense. Essas perguntas, elas são feitas para você refletir, para você pensar. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Aleluia! Você está vivendo na rebeldia? Ou você está vivendo com inteireza de coração diante de Deus? E aí eu quero repetir o versículo 18. Porque o Senhor estava dizendo para a igreja de Sardes, aleluia, que em Sardes tinha pessoas que não tinham manchado as suas vestes. Mas mesmo aqueles que estão com as suas vestes manchadas, Deus está dizendo, ei, me conta o seu problema. Qual é o seu problema? O que é que está afligindo o seu coração? O que é que está fazendo você pensar que se esconde de Deus? Você não pode se esconder de Deus. Ninguém se esconde de Deus, meu irmão. Ninguém. Não tem como nós nos escondermos do Senhor. Por mais que você queira, é impossível alguém se esconder do Senhor. Não tem como. Aonde nós estivermos, Ele estará presente, em todo lugar. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Oh, que você possa sentir o cheiro de Deus nessa noite. Que você possa sentir o cheiro de Deus. Aleluia.
E aí ele diz assim, glória a Deus. Mas se continuarem rebeldes, não se dispondo a ouvir o que eu digo, serão mortos pela espada. Eu, o Senhor, falei. O Senhor disse para a igreja de Sardes que se eles não se atentassem para a verdade, o Senhor viria a eles de uma maneira que eles não veriam, que eles não compreenderiam, que eles não estariam preparados. Aleluia. Mas ele disse que todo aquele que vier até ele, que se entregar para ele, glória a Deus, estamos quase terminando. Ele disse que ele iria, que essas pessoas iriam andar vestidos de branco e andariam com Deus, vestidos de branco, porque são dignos de andar com Ele. Você está ouvindo essa palavra, você é digno de andar com o Senhor. Você que vai ouvir essa palavra depois de hoje, amanhã, ou daqui a 1 ano, 10 anos, vai estar lá registrado no YouTube. No IGTV também você vai encontrar essa palavra. Enquanto houver meu link aqui, minha página aqui no Instagram, enquanto houver, você vai ver essa mensagem. Glória a Deus. E o Senhor está dizendo que você vai andar com Ele, porque você é digno de andar com Ele. Todo aquele que vencer será vestido de vestes brancas, será vestido de branco, e eu não apagarei o nome dele do livro da vida, e o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Essa versão da Bíblia de estudo de aplicação pessoal, o Senhor diz que vai confessar o nome dessa pessoa diante de Deus. Será que você tem confessado a Jesus diante das pessoas? As pessoas com quem você convive sabem que você serve a Jesus. As pessoas com quem você anda, eles conseguem ver Jesus através de você. As pessoas que andam contigo sabem que você serve a Cristo. O Senhor Jesus disse aqui, ó, eu o confessarei diante de Deus. De maneira alguma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite. Glória a Deus. Quem é que precisa reatar o relacionamento com Deus nessa noite? Irmãos, isso aí não é só para descrente, não, irmãos. Essa palavra é para a igreja de Sardes, uma igreja que tinha Deus, era para a igreja de Deus. Só que dentro da igreja de Sardes tinha pessoas que não estavam vivendo com Deus. Oi, princesa da mamãe, Ellen Vitória. Cheiro, mamãe te ama. Missionária Raimundinha, seja bem-vinda. Glória a Deus. Essa palavra é para mim e para você. O Senhor Jesus quer confessar o meu nome e o seu nome diante de Deus. Mas ele disse que era para nós nos vestirmos de vestes brancas. Ele disse aqui. Estar vestido de vestes brancas significa ter sido separado e purificado por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estar vestido de vestes brancas quer dizer que você foi separado e purificado por Deus. Cristo prometeu honras futuras e vida eterna àqueles que perseverarem na fé. E eu quero convidar você a perseverar na fé, a não desistir, a cuidar dessas raízes que você tem em Deus. Como estão as suas raízes? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com seu companheiro, com a sua companheira? Como está o seu relacionamento com sua família? Como está o seu relacionamento com Deus? Aleluia! Glória a Deus! Pai, livra-nos da superficialidade, Pai. A igreja de Sardes, Senhor, era uma igreja superficial e o Senhor chamou a atenção daquela igreja. O problema da igreja de Sardes não era heresia. O problema da igreja de Sardes não era prostituição. O problema da igreja de Sardes era morte espiritual. Paizinho, talvez estejamos mortos espiritualmente. O Senhor que vê todas as coisas, o Senhor que conhece tudo. Eu quero pedir ao Senhor nesta noite, vem, Senhor, sobre nós. Assim como o salmista disse, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos,
Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, porque o Senhor é onipresente, é onisciente, é onipotente, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor está em todo lugar e nós queremos que o Senhor nos visite nessa noite, trazendo para nós, sobre nós, aquilo que nós realmente somos em Ti. Glória a Deus, eu quero que o Senhor me mostre, Pai, realmente como eu estou diante do Senhor, como estão as minhas vestes. Oh, aleluia! Senhor, examina-me e conhece todas as coisas a meu respeito. Sabe quando me assento e quando me levanto. Conheces de longe cada um dos meus pensamentos. Examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Aleluia! Sim, conhece muito bem tudo que eu faço. O Senhor conhece muito bem tudo que eu e você fazemos. Missionária Keller, seja bem-vinda, querida. E aí o Senhor continua dizendo para nós, sim, conhece muito bem tudo o que eu faço. Nós estamos falando sobre a igreja de Sardes, missionária Keller, irmã Raimundinha. Nós estamos falando sobre a igreja de Sardes. E a igreja de Sardes, ela tinha uma aparência de igreja viva, mas ela estava morta. Ela estava praticamente morta, o Senhor disse. O Senhor disse que aquela igreja era para ela salvar, confirmar o que estava a ponto de morrer. E aí, olha o que é que o salmista vai dizer no Salmo número 139. O Senhor sabe tudo o que eu vou dizer antes de a palavra ser formada na minha boca. O Senhor me cerca pela frente, o Senhor me cerca por trás e põe a sua mão sobre mim. Saber isso é algo tão maravilhoso que eu não consigo compreender. É impossível fugir do seu espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder da sua presença. Se eu subir ao alto, em direção aos céus, lá o Senhor está. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, lá também o encontrarei. Se eu voar para as partes mais distantes do oceano, com os primeiros raios da manhã, mesmo ali, a sua mão direita dirigirá os meus passos, e o seu poder me dará forças para ficar de pé. Aonde você está hoje? Aonde estão firmados os teus pés hoje? Eu estou falando aonde porque eu estou falando de movimento. Eu estou falando de movimento. Aonde você está no Senhor? Quando eu falo onde, eu estou falando de algo que está parado. Mas quando eu falo aonde, eu estou falando de algo que está em movimento. Aonde você está no Senhor? Como você está no seu relacionamento com Deus? Como você está no seu relacionamento com a sua família? Como você está no seu relacionamento com o seu esposo? Como você está no seu relacionamento entre você e você? Aleluia! Glória a Deus! E aí o salmista continua. Para o Senhor a escuridão nada esconde. A noite mais escura brilhará como o dia claro, pois para o Senhor as trevas são luz. Talvez você está vendo só trevas diante de você. Mas eu quero dizer para você que ainda que hajam trevas, as trevas para o Senhor são como a luz clara do dia. São como o sol do meio-dia. Para o Senhor nada disso é motivo para Ele não trabalhar na minha e na sua vida. E aí o Senhor continua dizendo, o Senhor criou todas as partes internas do meu corpo. Por que você está preocupado? Conte para o Senhor. Conte para Deus qual é o problema, porque Ele mesmo criou todas as partes do seu corpo. O que é que está no seu corpo que está definhando? O que é nesse relacionamento seu que está definhando? Você não tomou atitude. O que é que está te trazendo tanto problema, tanta dor, tanta preocupação e você ainda não tomou atitude? Deus está dizendo para você nessa noite, ei, cuida do restante, do que ainda sobrou. Antes que morra. Cuide do que ainda sobrou. Cuide desse sentimento que ainda está dentro de você. Cuide desse sentimento de amor pela sua família, pelo seu esposo, por Deus. Antes que esse sentimento deixe de existir. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço ao Senhor por ter me criado. De maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. Glória a Deus. E aí, para concluir, o Senhor está dizendo, eu confessarei o nome de todo aquele que mudar de posição hoje. O Senhor Jesus está dizendo que vai confessar o nosso nome diante de Deus e diante dos seus anjos. Glória a Deus, eu quero orar por você.
Eu quero orar pela minha vida, pela minha família, pela sua família, pela nossa vida espiritual. Nós queremos orar por você. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus, eu te apresento cada pessoa que está conosco nesta noite. Aleluia. Eunive Vieira, seja bem-vinda. Aleluia. Senhor, eu te apresento cada pessoa que está conosco nesta noite, aqueles que já chegaram desde o início, Márcia e outros irmãs. Deus, e aqueles que estão chegando agora, nós estamos falando sobre relacionamento com Deus. Deus está chamando a igreja de Sardes a restauração de relacionamento. E nessa noite o Senhor está falando conosco. Ei, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Oh, aleluia. Confirma o restante, restaura o que ainda está sobrando, restaura o que ainda resta desse amor. Irmã, quando você olhar para esse homem e você se lembrar das qualidades dele, Senhor, quando essa mulher olhar para o esposo dela e ela lembrar-se, Senhor, daqueles primeiros dias, Pai, que ela possa ver nele o cheiro que ela sentia no princípio, que ela veja nele o amor que ela sentia por ele no princípio. Senhor, que ela veja no rosto desse homem, aleluia, o mesmo homem que ela conheceu lá há anos atrás. Meu Deus, hoje ele pode até estar diferente. Hoje esse homem pode estar com outro físico, esse homem hoje pode estar com muitos defeitos que ela não via no princípio, mas que ela olhe para as qualidades que ela conheceu no princípio, exalta para essa mulher, exalta para esse homem, Senhor, o que havia no princípio. Eunice Vieira, seja bem-vinda mais uma vez. Senhor, que esse homem e essa mulher, aleluia, possa olhar para a sua companheira, para o seu companheiro e exaltar nele e nela. Olhar para os seus filhos, para as suas filhas e exaltar neles as qualidades e diminuir os defeitos. Para de olhar para os defeitos. Senhor, faça com que nós não olhemos para os defeitos, mas que nós exaltemos as qualidades, que nós amemos as pessoas por aquilo que elas são, não por aquilo que elas podem nos oferecer, Senhor. Deus, assim como o salmista disse, visita-nos nessa noite, Pai. Assim como disse o salmista no Salmo número 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me os pensamentos. Vê se há em mim algum sentimento mau. Vê se há em mim algum caminho mau, Pai. E guia-me pelo caminho eterno. Porque eu quero que o Senhor confesse o meu nome e o nome dos meus irmãos que estão conosco diante de nosso Pai e diante dos seus anjos. Amém? Eu quero pedir a Deus nessa noite que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe o teu lar. Glória a Deus. Que você possa ver o bem do Senhor na terra dos viventes. Que durante essa semana que vai se iniciar, o Senhor possa restaurar relacionamentos dentro da sua casa. Que o Senhor possa restaurar o seu relacionamento com Ele. Mas depende de uma atitude sua. Então amanhã prepara aquela mesa linda de café da manhã. Quando você for preparar o almoço, coloca aquele almoço maravilhoso na mesa. Irmã Irene, mas não tem fruta, não tem verdura, não tem... Irmã, prepara o que você tem, mas prepare com amor. Prepare o que tem na sua geladeira, mas prepare com amor. Quando você for preparar a roupa do seu esposo, prepare com amor. Ele vai sentir esse amor. Aleluia! Ele vai sentir esse amor nas suas atitudes, no seu gesto, no seu modo de olhar. Seus filhos vão sentir esse amor nos seus gestos, no seu modo de agir. Aleluia. Amém? No mais, eu quero pedir a Deus que abençoe a tua vida, abençoe o teu domingo, que o teu domingo seja um esplendor maravilhoso, o seu domingo. Marciane, guerreira de oração, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua noite. Eu quero dizer para vocês que amanhã, às 22 horas, vai se iniciar um período de intercessão na igreja, na intercessão online. Nós vamos ter a nossa live amanhã. Eu vou ficar apenas por 30 minutos, porque eu quero participar do momento de intercessão com a pastora Ezenete Rodrigues. Você pode encontrá-la também pela internet, né, através do Instagram e no YouTube. É só colocar lá Ezenete Rodrigues que você vai encontrá-la. Então amanhã eu venho apenas por 30 minutos. Vou ficar de 22 às 22h30. E aí já vou terminar para que eu possa participar
do momento de intercessão, que vai de 22 horas até as 4 horas da manhã. E eu quero que você participe também, porque eu quero que você seja abençoado. Vamos participar dessa vigília também e receber mais de Deus em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós temos Santa Ceia nas nossas igrejas, no Templo Central e nas congregações. Vá à ceia. Vamos cear. Vamos participar desse momento lindo cercando a mesa do Senhor. Amém? Tem escola bíblica dominical pela manhã. Vá para a sua igreja participar da escola bíblica dominical. Amém? Glória a Deus. Amém, Jacinta. Que Deus te abençoe também, querida. Amém? Um cheiro para todos vocês. Um abraço. Por enquanto é só um abraço virtual, mas logo, logo nós estaremos fazendo o culto do abraço. Em nome de Jesus. Amém? Um cheiro, a paz do Senhor. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada por terem participado conosco. Compartilhe essa live, tá bom? Deus te abençoe.